Eu, antes de iniciar, pautando os processos, eu peço ao desembargador Kleber que faça uma ligeira reflexão para nós começarmos os nossos trabalhos. A reflexão que eu faço hoje é justamente de muita paz, muita saúde para todos nós, porque realmente eu não estou numa fase muito boa de saúde, mas a gente espera que a gente dê conta do nosso serviço. Nós estamos aqui justamente para isso e vamos pedir a Deus que Ele proteja a nossa associação, que Ele proteja os nossos entendimentos, dê uma luz para todos nós, para a gente resolver os problemas daquelas pessoas que nos procuram. Então, Amém. Amém, amém. 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 Nosso desejo de plena recuperação ao desembargador Kleber. Com certeza. O processo... Tem um processo aqui, deixa eu ver aqui. É o processo número 2 da pauta. Ele foi, por equívoco, colocado em pauta pela minha assessoria, requerido, e eu estou, doutora Valéria, retirando de pauta. É sobre aquele caso do agravante Luiz Henrique Falcão Pereira. Nós temos julgado de maneira monocrática, e, então é para retirar de pauta esse processo. Ele não será julgado. Não. Todos os processos da relatoria, com pedido de vista da desembargadora Ângela, serão adiados para a próxima sessão em virtude da justificada ausência da colega. Aí, então, eu peço à doutora Valéria que me diga qual é o processo com pedido de preferência dos senhores advogados. Tá. É o 10º da pauta, um agravo interno de relatoria do desembargador Kleber. A advogada está na sala. Mas aí eu pergunto, nesse caso, tem sustentação oral, desembargador Kleber, doutora Valéria? Tem, porque é do agravo interno numa apelação civil. Mas Não, desembargador. quem está pedindo a preferência? Doutora Isabelle, pelos agravados. Então, desembargador Kleber, anuncie e pode presidir a sessão. Trata-se de um agravo interno na apelação civil número 194/97 de 2016, agravante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogado Juliana Pereira Guimarães, e agravado Osmar Brito de Souza, e a advogada é a doutora Isabelle. Doutora Isabelle, ela é a que se conta para a gente, né? Eu estou aqui, doutora Isabelle, negando o provimento ao agravo interno da Equatorial. Então, aqui, nesse caso, se a senhora concordar, eu lerei apenas a ementa e a senhora declarará apenas a sua OAB, seu nome, OAB para efeito de registro, e a gente... Eu estou de acordo, desembargador Kleber. Com Vossa Excelência. A senhora pode declinar, doutora Isabelle, seu nome e OAB. Boa tarde a todos. Boa tarde, não, desculpe. Bom dia a todos. Meu nome é Isabelle Judite de Souza, OAB Paraná 62023. E não me oponho dessa forma, desembargador. Inclusive, a emenda está grande. Eu vou ler apenas a parte que eu estou dizendo, que é no item 2. Na espécie, ao revogar a prova pericial deferida, antes de convidar as partes a se manifestar acerca da matéria, o magistrado de base violou inequivocadamente postulado da proibição da decisão surpresa, artigo 10 do CPC, e como corolário do princípio do contraditório da ampla defesa e o devido processo legal, atraindo nulidade da sentença gastada. Forte nessa razão, eu estou negando provimento ao agravo interno. Perfeito, Excelência. O desembargador Anelma concorda e o desembargador Rachid também. Também, de acordo com Vossa Excelência, a matéria já... Por unanimidade,
foi negado provimento ao agravo interno. Excelência, apenas pela ordem, nas minhas contrarrazões, eu solicitei a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 1021. É multa. Pouca, né? Tá? Ele não fala ainda. A multa seria de litigância da fé, é isso? A multa seria Pelo atraso. o recurso ser Então, eu teria que ler a emenda toda, onde eu poderei ter me referido aqui. Ó. Na hipótese aplicada da orientação dos estudantes, em vista que no artigo 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que os juízes não podem decidir em grau algum de sua jurisdição com base no fundamento a respeito, no qual não se tenha dado parte à oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício. Eu não me fiz... Mas, no caso, a parte é agravada, não tem o que requerer. Aí ela teria que ser, no caso, agravante, se ela assim surgiu com relação ao acordo. Né? Ela não, como agravado, me pareceu que ela não teria esse condão de requerer. Eu não fiz referência, não. Vai estar mantendo a decisão anterior, não é isso? Estou mantendo a decisão do A agravo. decisão fica excluído o requerimento da doutora. Ok? Desembargador Jorge foi bastante feliz, é isso mesmo. Com relação ao que pode, de omissão, alguma coisa, doutora Isabela, a senhora, por embargos, procura. Eu quero ressaltar aqui, desembargador Kleber e desembargadora Nelma, o respeito que a doutora Isabela tem pela corte, trajando a sua toga de advogado. Parabéns, dessa maneira que é o respeito à instituição, o respeito à corte. Parabéns, doutora Isabela. Parabéns. Muito obrigado também por isso. Pois não, desembargador Kleber. Posso falar? Pode. Devolve a palavra. Pois é. Devolve a palavra. Doutora Isabela, muito obrigado. Um bom dia para a senhora. Bom dia a Doutora Valéria, todos. qual é o próximo processo? Com pedido de preferência? Oitavo da pauta, agravo interno. Desembargador Kleber continua com a presidência dos Então, trabalhos. aqui é um agravo interno, os embargos de declaração na apelação civil 081, 52, 58, agravante equatorial Energia do Maranhão, advogada Lucimeire Galvão, agravado Gisilda Costa Silva, advogado Silvestre Ramos de Carvalho Júnior. Quem está pedindo a preferência? O Valéria? É o agravado, o doutor Silvestre está na sala. Mas agravo interno nos embargos de declaração, sustentação oral. Eu aqui, doutor Silvestre, eu estou mantendo a decisão e modificando apenas os termos iniciais. Na decisão monocrática, eu tinha dito que o evento, a partir do evento danoso, e é a partir da citação, somente isso. Então, está favorável à Vossa Excelência o nosso entendimento. Estou dando parcial provimento. Apenas nos soquete aos danos morais, o juros de 1% ao mês, que deve fluir a partir da citação. Eu acompanho. Acompanho. O Silvestre poderia declinar o seu nome e a OAB para efeito de registro. Bom dia a todos. Bom dia, nobre desembargador relator.
Silvestre Ramos Carvalho Júnior, OAB 18404. Tudo ok, tudo certo. Muito obrigado. Anunciando o resultado, eu estou dando parcial provimento ao agravo interno apenas para que, no tocante aos danos morais, o juro de 1% ao mês deve fluir da citação e não do evento danoso, tal como ficar fixado na decisão monocrática. Então, por unanimidade. Obrigado, Excelência. Eu vou à palavra, presidente. Doutora Valéria, qual é o próximo processo com pedido de preferência? É o 6º da pauta, apelação civil de relatoria de desembargador Jorge. O advogado está aqui no pleno para sustentar. O 6º da pauta é apelante Instituição de Comunicação e Educação em Defesa dos Consumidores e Investidores. Doutor Erlianel, deve ser. Oi, seu Batista. Da Silva Teixeira. O apelado é Telefônica Brasil S.A. Doutor Paulo César representa a parte apelada, eu sou o relator, e o parecer do Ministério Público é pelo provimento da decisão. O senhor representa... Excelência, bom dia, eu represento o apelado. Telefônica. É o 6º, né? É o 6º. Trata-se de apelação civil interposta pelo Instituto de Comunicação e Educação em Defesa dos Consumidores, contra a sentença proferida pelo juiz de direito respondendo pela vara de interesse difuso e coletivo, doutor Francisco Soares Reis Júnior, que nos atos da ação civil pública de obrigação de fazer, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso 4º do CPC, por entender que, abro aspas, carece o autor de legitimidade ativa de causa para, em ação civil pública, discutir em juízo relação jurídica tributária em defesa dos contribuintes. Fecho aspas. Inconformado, o requerente apelou, argumentando em síntese que versou a demanda sobre a obrigação de fazer por conta do crédito financeiro não repassado. Ao tecer algumas outras considerações, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo-se a legitimidade ativa do recorrente. Em regra, seus colegas, é essa a decisão, com relação a se é ou não é legítimo a parte apelante. É a extinção A do Procuradoria foi pelo provimento do apelo e doutor advogado tem a palavra para a sua sustentação oral, declinando o nome de Vossa Senhoria, a parte que está a defender e a OAB. Seu prazo fica conferido na tela da senhora secretária. Só tem o advogado do apelante, do agravado? Do apelado, Excelência. Só o apelado presente, não é isso? Isso. Tá bom. Então, com a palavra, doutor. Primeiramente, bom dia, Excelências. Não pretendo tomar muito tempo dos senhores, tentarei ser breve na minha exposição. O primeiro destaque que gostaria de fazer é que a parecer do Ministério Público, ele não enfrentou a matéria da sentença, né? Não enfrentou a matéria que está sendo discutida agora. Nessa associação, ela ingressou com várias ações. Só um minutinho. Eu não estou ciente. A ordem aí, no caso, primeiro fala o Ministério Público com o seu parecer ou depois da OAB? As partes falam primeiro. Primeiro as partes, depois o Ministério Público, não é isso? Tá bom. Desculpe, doutor. Pode voltar a falar. Sem problema, Excelência. Então, infelizmente, não foi o parecer não tocou no tema que está sendo tratado agora na apelação. Até entendo porque realmente a associação ingressou com diversas ações semelhantes
mas essa questão da legitimidade não foi enfrentada agora no recurso deles e nem na sentença. Tá? O que nós temos aqui é uma associação que, na origem, ajuizou uma ação civil pública, contudo, tratando de matéria manifestamente tributária. Né? Em síntese, a associação ela parte do princípio, parte da premissa de que o STF teria declarado a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS, na base de cálculo do PIS e da COFINS. Em razão disso, pede, então, a restituição desse PIS e COFINS que teria sido cobrado na fatura dos usuários que, em tese, representa. A sentença de primeiro grau acertadamente decretou a extinção da ação, uma vez que trata de matéria tributária, o que é vedado em sede de ação civil pública, então foi interposto recurso de apelação tratando apenas desse tema referente se a matéria seria tributária ou não. Entende o apelado que a matéria é manifestamente tributária, uma vez que, para analisar o mérito da questão, para que sejam analisados os pedidos da associação, necessariamente terão que ser enfrentados fundamentos tributários. Por exemplo, quem são os contribuintes de fato e de direito do PIS e da COFINS? Há uma repercussão desses tributos para terceiros? São tributos, o PIS e COFINS, diretos ou são tributos indiretos? Dependendo das respostas, se aplica, então, na hipótese, o artigo 166 do CTN, que, inclusive, esse artigo foi citado ao longo da inicial e ao longo da apelação, é o fundamento usado, né, pela associação. Em razão disso, a apelada entende que a matéria é claramente tributária, uma vez que não teria como analisar o mérito da discussão sem enfrentar esses fundamentos tributários envolvidos na ação. E, na verdade, a resposta a esses questionamentos foi dada até pelos tribunais regionais federais. Lá nos TRFs, essa matéria é pacífica, né? Lá onde foi analisado esses tributos federais, foi reconhecido já por todas as regiões que são tributos diretos, que não há uma repercussão desses tributos para terceiros e que apenas um contribuinte, de fato e de direito, ou seja, jogando por terra a pretensão da associação de obter uma restituição. Então, excelências, pede à Telefônica que seja mantida a sentença, negando provimento à apelação, uma vez que acertadamente a sentença reconheceu a matéria tributária nos autos, reconheceu a necessidade de analisar essa matéria tributária essencial para a solução da lide, o que é vedado em sede de ação civil pública. Obrigado. Muito bem, doutor. Muito obrigado também pela sua decência em se economizando no prazo aí. Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo. O cerne da questão diz respeito à ação civil pública proposta pelo Instituto de Comunicação, com vistas a obter a restituição aos consumidores dos valores pagos a maior referente a PIS e COFINS cobrados sobre a base de cálculo do ICMS, em relação ao pagamento das faturas de prestação de serviço telefônico, bem como indenização por dano moral coletivo. O magistrado singular, considerando o teor do parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347, entendeu não ser ação civil pública a via adequada para o pretendido exordial, por se tratar de restituição de tributos aos consumidores decorrente dos efeitos financeiros de uma compensação tributária obtida pela ré em processo judicial. Com base nisso, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, declarando a ilegitimidade ativa do autor. Constei no artigo 485, inciso 6º do CPC. Pois bem, com efeito, em 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do recurso especial de número 574706, trata sobre o tema 69 de repercussão geral, fixando a seguinte tese: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS da COFINS. Fecho aspas. Esse tema afetou, entre outros setores, os consumidores dos serviços de telefonia, que, na qualidade de contribuintes de fato, pagaram a alíquota do ICMS como base de cálculo do PIS e COFINS, cobrado nas faturas atinentes
a prestação de serviços de telefonia. Assim, pretende o demandante, como substituto processual do seu associado, a restituição dos valores pagos a maior referente aos tributos. Desse modo, entendo que a relação tributária, na hipótese, é uma questão subjacente, sobretudo quando se trata de contribuinte de fato, porquanto recai sobre ele o ônus referente ao tributo pago pela prestação de serviço. Ressalte que a inclusão do ICMS na base de cálculo, PIS/COFINS, declarada inconstitucional pelo Supremo, onerou o pagamento dos serviços disponibilizados aos consumidores, intervindo diretamente na situação econômica de cada usuário dos serviços prestados pela telefonia demandada. A questão discutida, portanto, envolve os consumidores associados que tiverem incluídos nas faturas de serviços de telefonia o pagamento de tributos cobrados indevidamente na composição da fatura pela prestação de serviço telefônico por um determinado período. O STJ reconheceu em recente julgado a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública com vistas a defender os interesses coletivos stricto sensu da relação consumerista estabelecida entre a concessionária de telefonia e os consumidores. Aí eu junto a esse meu voto, esse acordo, que em síntese diz mais ou menos isso. Note-se que a questão não trata de matéria de natureza tributária, sendo este tema apenas subjacente do presente feito, uma vez que as questões relativas às cobranças de natureza fiscal, diz o acordo do STJ, pela Fazenda, já foram abordados e resolvidos em processo próprio, restringindo-se à pretensão deduzida pelo parquê na presente demanda em defesa dos interesses coletivos, stricto sensu, a relação consumerista estabelecida entre a concessionária de telefonia e consumidores. Fecho aspas para citar apenas uma parte do acordo, que é da relatoria do ministro Herman Benjamin, e que foi julgado em 28 de novembro de 2022 e publicado no Diário em 13 de dezembro de 2022, recentemente. Assim, entendo que não se aplica a hipótese o parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Ademais, quanto ao outro requisito para a associação, como substituta processual, postular a ação coletiva, dispõe o artigo 82, inciso 4º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Para fins do artigo 81, as associações legalmente são legitimadas concorrentemente. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Fecho aspas para a citação do artigo. No caso concreto, observa-se que ambos os requisitos foram preenchidos pelo autor, tais como a constituição da associação, em 25 de 10 de 2019, e constar, dentre seus fins, a proteção do consumidor, podendo, inclusive, ajuizar como substituto processual ação civil pública. Isso é o que consta no documento que está juntado aos autos. Ante o exposto, voto pelo provimento do apelo para reconhecer a ação civil pública como via adequada para o pleito cordial, bem como reconhecer a legitimidade ativa do recorrente, conforme fundamentação supra. É como eu voto, desembargador Kleber. Senhor presidente, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Uma vez que a ação civil pública envolve a tutela dos direitos dos consumidores, razão pela qual eu acompanho às inteiras o vosso voto. Desembargadora Nelma. Desembargador Jorge, eu acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, foi dado provimento ao apelo e nos termos do voto do relator e de acordo com... Nem passei a palavra ao senhor procurador, me desculpe. Porque Ratificado o parecer. O senhor está sem som,
É só para dizer que o parecer do doutor Marco Antônio, diferentemente do que foi sustentado, ele enfrentou, sim, essa questão e ele foi na mesma linha de Vossa Excelência. Exatamente, é. Tem Então, inclusive, desembargador gostei. Jorge, uma jurisprudência recente, um julgado do STJ sobre isso, né? Porque é o reconhecimento dos consumidores como contribuintes de fato Sim. do ICMS. Então, a devolução tem, sim, legitimidade para propor. Essa demanda já vai Porque nós continuar em estamos primeiro só grau, na nós só estamos questão analisando a questão de da cabimento. legitimidade. Mas Exatamente. a importância disso é o reconhecimento do consumidor como contribuinte. Perfeito. Então, por unanimidade de voto, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial. Senhor advogado, muito obrigado pela sua participação e desculpe a gente não estar aí no pleno com o senhor, mas Problema de na saúde. próxima estaremos juntos aí. Muito obrigado pela sua Eu ainda participação. quis ir para o pleno, porque vocês não sabem, mas minha Mas, sala graças está a Deus, sem graças a Deus ele ar-condicionado. foi. Graças a Deus ele foi. O ar-condicionado da minha sala está 15 dias sem ar, sem funcionar. Tá, Obrigado, Já pedi Excelência. para comprar um novo. Eu acho que só o doutor Bentes para me ajudar nessa questão. Quem me dera. Então, vamos lá. Ministério Público acionando. Qual é o próximo processo, doutora Valéria? Embargador Jorge, o quarto da pauta, que é de sua relatoria, o advogado entrou agora na sala pedindo para sustentar, se o senhor deferir, É que pelo agravante. a minha assessora me mandou, ele parece que ele pediu na Câmara errada. Isso. Não vamos impedi-lo de maneira nenhuma. Não, o quarto. É o quarto da pauta? Isso, o quarto da pauta. O quarto da pauta é da minha relatoria, É aquele meu. agravo de instrumento número 8198, 60. Pode colocar o advogado para... já está, né, doutor? Já está. AP Vida Assistência Médica Limitada, o doutor Isaac Lázaro é um dos advogados. Josinaldo Rosa Silva representa o menor, é a parte agravada, doutor Arthur Rodrigues é o advogado menor e da representante. Eu sou relator e doutor Bentes é pelo desprovimento do apelo. O senhor representa qual parte, doutor Ivan? Bom dia, Excelência. Representa o agravante, a Apivida. O senhor representa o agravante. Correto. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Apivida contra a decisão proferida pela juíza da 7ª Vara Civil da Capital, doutora Ana Célia, nos autos da ação proposta pelo menor, que determinou o bloqueio no importe de um valor de R$ 314.222 em conta da agravante para custeio de serviço home care do menor agravado. Alegou a recorrente que os valores cobrados são exorbitantes e estão desacompanhados de prestação de contas, bem como de documentos que comprovem a periodicidade dos atendimentos e materiais usados, tendo tempo de duração de cada atendimento e dos profissionais. Sustentou que a mera apresentação das notas não evidenciou efetiva e transparente prestação de serviço, além de que decisões como a presente estavam contribuindo para a falência das operadoras de saúde. Falência das operadoras de saúde. Assentou que há risco ao desequilíbrio econômico financeiro da operadora e que deve ser desbloqueado o valor. Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo. Reservei-me para apreciar o pedido liminar após as contrarrazões do agravado, momento em que este alegou a perda de interesse conveniente, pois já houve a liberação dos valores bloqueados. Aduziu ainda que a empresa que prestou o serviço home care estava há 6 meses sem receber a contraprestação, sendo inviável que a mesma manutenção do suporte e que necessitava o agravado e que os serviços estavam sendo devidamente prestados, comprovados nos autos conforme documento juntado. Requereu a manutenção da decisão. Ao apreciar o pedido liminar, o indeferir, conforme decisão que se encontra no documento de número 2139-2178,
A agravante interpôs agravo interno, reiterando que estavam ausentes requisitos para o deferimento do bloqueio, pois não estava comprovado os altos custos e periodicidade dos atendimentos. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do apelo. A agravada peticionou, informando que a agravante não cumpriu voluntariamente a decisão. Esse é... Esse é o relatório. O advogado, doutora Valéria, que se encontra só o doutor Ivan ou tem a parte contrária também? Só essa parte, excelência. Doutor Ivan, o senhor tem o prazo que está na tela da secretária, decline o seu nome por completo, a OAB e a parte que está a defender. Agradeço, excelência. Inicialmente, agradeço aí a deferência por permitir a sustentação oral diante do nosso equívoco aí de inscrição, né, na Câmara errada. Me chamo Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, advogado inscrito na OAB do Maranhão 11.579. Vou sustentar aqui as razões muito breve aqui da pedido de assistência médica. Gostaria inicialmente de cumprimentar os ilustres membros desse tribunal, passa aqui na pessoa do desembargador relator e presidente da Câmara, desembargador Jorge. Cumprimento o membro do Ministério Público, cumprimento a senhora secretária, que me deu o apoio aí também quando ingressei na sessão. Colegas advogados, quem estiver acompanhando, muito bom dia a todos. Excelência, serei breve aqui na minha sustentação, até porque nossas razões também elas são bem sintetizadas, e o nosso agravo de instrumento visa inicialmente a reversão da determinação do bloqueio que foi feito pela juíza na origem. Aqui trata-se de um paciente que há uma discussão também em relação ao home care que está pendente do julgamento de um recurso especial, mas nós focaremos tão somente na questão da determinação de bloqueio para custeio desse tratamento, considerando que não foi oportunizado a gente indicar uma empresa credenciada, e quando houve a determinação desse bloqueio, o beneficiário tão somente juntou as notas fiscais sem juntar, de fato, a comprovação de que aquele serviço estava sendo efetivamente realizado e detalhando mesmo, de fato, como é que estava sendo feita a prestação de serviço. Em que pese isso ter sido realizado de forma posterior, nos autos de origem, a um relatório, esse ainda se demonstra incompleto, considerando que todas as especialidades e o tempo de duração não estão detalhados de forma a comprovar que aquele serviço que está sendo cobrado pela prestadora, de fato, corresponde à quantia que está se pleiteando e que, de fato, foi determinado o bloqueio pelo juízo de origem. A gente também se insurge, excelência, em relação a isso, porque não houve nenhum tipo de determinação de caução por parte do juízo de origem, e na hipótese de uma reversibilidade, na reversão da decisão, mesmo no nosso agravo de instrumento que está pendente de julgamento lá no STJ, ou mesmo ao final, numa sentença no primeiro grau, considerando que é um paciente que uma parte que, inclusive, é beneficiária de justiça gratuita, a manutenção na decisão fatalmente causará um prejuízo à operadora, considerando que ela não conseguirá reaver vultuosa quantia que já foi, inclusive, liberada, conforme consta aqui nesse agravo de instrumento. Então, excelências, as nossas razões processuais, elas baseiam basicamente nesses fundamentos, né? A gente sustenta que, de fato, a manutenção de cobertura de um procedimento que não tem cobertura contratual e quantias nessa monta, que inclusive é feito por um prestador que nem credenciado da operadora isso de fato gera um desequilíbrio na relação contratual, e considerando que a gente sabe que a saúde suplementar ela se baseia na mutualidade, né? Todos contribuem para um fundo coletivo, e é desse fundo coletivo que se extrai a sinistralidade. Então, despesas como essa, que não é previsto inicialmente no cálculo
atuarial, que é composto, que faz a composição das mensalidades, naturalmente vai causar um desequilíbrio nesse fundo. Então, por tal razões, é que a gente pugna pelo provimento do nosso agravo de instrumento para que se reforme essa decisão de primeiro grau. E agradeço mais uma vez a deferência aqui do ilustre relator pelo permitir fazer a sustentação. E devolvo a palavra para prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado, excelente. Doutor Ivan, muito obrigado de ter nos poupado aí também esse tempo que está. A questão discutida no presente feito, cinge-se em análise se merece deferimento o pedido para que seja reformada a decisão que deferiu o bloqueio de valores da conta do agravante, determinando para o pagamento do serviço de home care em favor do agravado. Deixei para analisar, juntamente com o mérito, as razões do agravo interno, pois com ele se confundem. Conforme destaquei na decisão liminar, entendo que a decisão agravada não merece reforma. Isso porque restou demonstrado nos autos que o autor, ora agravado, ingressou com ação contra o agravante, alegando que necessitava de atendimento em home care por se tratar de menor neuropata e que, nessa condição, passou período internado no Hospital Guarás e, diante da piora do seu estado clínico, foi prescrito atendimento em home care, o que foi negado pela Apvida. A tutela antecipada foi deferida em favor do menor, para que o plano de saúde Apvida, no prazo de 5 dias, disponibilizasse ao autor o tratamento domiciliar home care, devendo oferecer insumos necessários conforme tal. Que a Equatorial Energia realiza a instalação de medidor específico no quarto em que serão instalados os aparelhos que integram o home care, conforme o endereço residencial indicado na inicial, devendo esta unidade consumidora ser custeada pela Apvida. E aí vai adiante, a parte autora informe acerca do cumprimento dessa decisão no prazo de 48 horas, contados prazos constantes. Fecho aspas para esse despacho. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, decisão que eu li há pouco, uma parte do primeiro grau. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual foi julgado desprovido por este relator em 10 de junho de 2022. Prosseguindo os autos, em primeiro grau, foi noticiado pelo autor o descumprimento da liminar desde maio de 2021, ensejando a majoração da multa para R$ 5.000, limitada a 30 dias, a ser revertida ao Fundo Estadual de Crianças e Adolescentes. Em junho de 2021, o autor peticionou informando o orçamento para a contratação de home care e aquisição de medicamentos, requerendo o bloqueio de valores da Apvida, o que foi deferido pelo juízo de origem em 9 de julho de 2021, diante da inércia da operadora pelo plano de saúde. Por ocasião desse bloqueio, a Apvida se manifestou para solicitar o desbloqueio excessivo ocorrido. Posteriormente, informou que, 11 de agosto, o menor ainda estava em ambiente hospitalar, pugnando pelo desbloqueio dos valores. O autor peticionou em 25 de outubro, informando que os valores da contratação do home care, anexando documentos, comprovam o início do atendimento domiciliar em outubro de 2021, bem como valores devidos. Foi relatado no feito de origem a nova internação hospitalar em novembro de 2021. O autor peticionou em março de 2022, informando que estaria ocorrendo resistência da Apvida em cobrir os gastos de home care, que foi restabelecido em dezembro de 2021. Na ocasião, foi requerido novo bloqueio de valores para custear as despesas dos meses em aberto, momento em que o juiz determinou a juntada de documentos e relatórios médicos e conta das despesas para cumprimento da liminar, o que foi cumprido pelo autor. Assim, o juiz deferiu o bloqueio relativo a um mês de atendimento equivalente a R$ 49.652,77. Ocorre que, em julho de 2022,
o autor peticionou novamente, juntando a conta de despesas com home care dos meses em aberto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho de 2022, pugnando pelo bloqueio da quantia de R$ 314.222,64. Da análise do feito até o momento, bem como diante das razões apresentadas no presente agravo, entendo que a decisão agravada não merece reforma. Estou demonstrado que, ao longo de todo o trâmite processual, o menor agravado tem sido desfavorecido pela inércia da agravante, no cumprimento da ordem judicial que garantiu o seu atendimento em home care. A alegação de que não haveria demonstração dos atendimentos e periodicidade não se sustenta, pois estão juntados aos autos relatórios e atendimentos e os orçamentos mês a mês. Conteúdo probatório existente nos autos, até o momento, evidencia que o risco do dano irreparável, comprovado, é para a saúde da criança, pois está sujeito à liberalidade da empresa de home care, que, por meses, tem prestado serviço sem a devida contraprestação. E ainda, não apresentou nos autos qualquer demonstração de superfaturamento dos valores ou que os tratamentos que estão sendo realizados não foram prescritos pelo médico que assiste o menor. Ademais, em virtude dos constantes atrasos de pagamento das faturas, entendo que a alegação de excesso de valores cobrados é questão que demanda uma mais detalhada demonstração dos autos pela agravante, que nada trouxe até o momento para comprovar o alegado desequilíbrio econômico e financeiro no caso concreto. Deve-se destacar que, em fevereiro de 2023, foi proferida nova decisão pelo juiz de origem, majorando a multa diária a antes arbitrada, o que evidencia o intuito protelatório da agravante. Sendo assim, restam mantidos os elementos que ensejaram o deferimento da medida liminar e demonstrada a existência do débito com relação ao home care, entendo que deva ser julgado desprovido o recurso. É com meu voto, desembargador Kleber. Senhor presidente, muito bem explicado por Vossa Excelência. O seu pedido é perfeito. O item 3, inclusive, da emenda do seu voto, está bem elucidativo, verificando que o plano de saúde está sendo recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, deve ser mantido o bloqueio numerário para efetivada a decisão, razão pela qual eu acompanho as inteiras do vosso voto. Eu acompanho você também. Então, acompanho, matéria pacificada. Senhor parecerista, desculpe, doutor Bentes. Não, eu ratifiquei o parecer. Ratificou. Sim. Tá. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo parecer ministerial. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua comparecência. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Desejo um bom restante de sessão a todos. Obrigado. Doutora Valéria. O terceiro da pauta, o agravo interno de relatoria do desembargador Jorge. Da pauta. Não tem mais sustentação. Então, vamos voltar para a pauta. Qual é o primeiro? Isso, é o terceiro. É esse, né? Isso. Então, esse aí o agravo interno em apelação civil. O agravante é Lucirene Silva de Oliveira, doutor Alvimar Siqueira é um dos advogados. O primeiro agravado é o Banco Fixa, o segundo agravado é o Banco Bradesco. Eu sou o relator, doutor Nelson Willa me representa o segundo agravado e doutora Fernanda Rafaela, o primeiro agravado. É um agravo interno, apelação civil, ação de repetição de indébito acumulado com indenização por danos morais, empréstimo bancário, contratação comprovada, alegação de não recebimento do valor, ônus do autor juntado de extrato bancário, ausência. Deve ser julgado desprovido recurso quando o agravante não apresenta argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus de juntar os extratos bancários para comprovar o não recebimento do valor do empréstimo, conforme a tese firmada pelo IRDR, de número 53983, de 2016, forçoso reconhecer a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes. Por essa razão, eu vou
colegas, eu estou lendo apenas a emenda, porque o voto já está juntado. Eu Eu estou negando o acompanho, provimento Vossa ao agravo. Excelência. Eu acompanho Por unanimidade de votos, foi negado provimento ao agravo interno. Não tem parecer ministerial. Próximo processo. O 5º da pauta, apelação civil, relatoria desembargador Jorge. 5º da pauta equatorial, Maranhão Distribuidora, uma apelante, doutora Lucimeira, a parte é a advogada da apelante. Apelada, Bruna Cristina Melo Santos Costa Moraes, doutor José Arimateia é o advogado da apelada, eu sou o relator, e o Ministério Público não demonstrou interesse no feito. Uma ação de indenização por danos materiais e morais, oscilação de energia elétrica, falha na prestação de serviço, dano material comprovado, dano moral, não caracterizado. Não caracterizado. Acompanho, Então, Vossa eu estou dando parcial provimento. Acompanho também, Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, foi dado parcial provimento à apelação nos termos do voto do relator. Não tem parecer ministerial. Próximo processo. 7º da pauta, apelação civil, relatoria desembargador Jorge. Poxa, doutora Valéria, a senhora não está me dando sossego, hein? O Estado do Maranhão como primeiro apelante, na apelação civil de número 17/51. Doutor Francisco Edilton Lima Oliveira é o procurador. O segundo apelante, Francisco Ferreira Costa e Josefa Zenite Leite Costa. Doutor Antônio Neri representa ambos. O primeiro apelado é a Defensoria Pública, o segundo, o Estado do Maranhão. Na Defensoria, o defensor público é o doutor Marcos Patrício Soares Monteiro. É uma ação civil pública, regularização fundiária, comunidade rural e legitimidade passiva, inocorrência, custas e honorários. A orientação jurisprudencial, já consolidada no âmbito de nossos tribunais, é no sentido de que se afigura legítima a atuação do Poder Judiciário visando suprir eventual do Poder Público na implementação de políticas públicas, mormente se tratando do exercício de garantia constitucional, como no caso em que se busca dar eficácia ao direito de propriedade das terras ocupadas por comunidade rural há mais de 30 anos. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, que visa a regularização fundiária, pois responsável pelas políticas públicas dessa ordem. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, que é o caso da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu estou dando parcial provimento ao primeiro apelo e desprovendo, negando provimento ao segundo apelo, em razão do que foi dito pela emenda. Os colegas já tiveram a oportunidade de voto. Vossa Excelência. Acompanho, Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, foi dado parcial provimento ao primeiro apelo e negado provimento ao segundo apelo. Desembargador Jorge, foi de acordo com o parecer da doutora Ana Lídia. Ela sim, foi no mesmo sentido. No mesmo sentido, né? Pois é, desculpa aí, doutor Neto. Não, que Bem. isso. Então, qual é o próximo aí, doutora? 9º da pauta, agravo interno, de relatoria do desembargador Kleber. Qual? Agravo interno. 9. Agravo interno na apelação civil de Barra Jorge. 0809-301-95 de 2019. Chega mais, desembargador, chega mais para só está aparecendo o seu ombro. Isso, agora sim, nós estamos lhe olhando. Agravante Maria Lopes de Almeida. Advogado Gustavo Saraiva Bueno. Agravado Banco Bradesco S.A. Advogado Nelson Fratoni Rodrigues. Aqui, nesse agravo, que já é do conhecimento de Vossa Excelência, que eu encaminhei e tem também todo o relatório no meu voto, nesse apelo, a consumidor insurge apenas contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pugnando por sua majoração,
bem como a alteração do termo acol dos juros de mora dos danos materiais. Eu não estou dando provimento a esse agravo interno, pelas razões que se encontra no meu voto. Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo justamente a emenda, eu trago, inclusive, já um julgado meu no ano 2019, semelhante, e que foi realmente por unanimidade aqui na nossa Câmara consolidado. Razão pela qual eu estou negando provimento ao agravo interno. É como voto. O valor fixado de R$ 2.000, Vossa R$ 2.000. Excelência não está achando irrisório, a gente tem aumentado, fixado em 5.000, quando se trata desses casos. É que desembargador Kleber é mão fechada para essas coisas. Vossa Excelência não atualizou os 2.000. O caso de Vossa Excelência foi 2019. Eu não atualizei, porque realmente aqui na nossa Câmara nós temos sempre colocado, até nos últimos votos, sempre 2.000. Eu até pensei nisso que a Vossa Excelência acabou de falar. Se Vossa Excelência concordar, eu acompanho também esse entendimento da desembargadora Nelma, se for o caso, porque então, nós podemos atualizar e colocarmos para 5.000. Eu concordo. Então, dado provimento ao agravo interno. Correto. Só atualização. Somente para fazer a atualização, para R$ 5.000. 5.000, certo. Acompanho, Vossa Excelência. Acompanho. Próximo processo. 11º da pauta, apelação civil, desembargador Kleber, o relator. O 11º é a apelação civil 11.1362/2018, apelante Equatorial Maranhão, distribuidora de energia S.A., advogado Salvidino de Castro Costa Júnior e apelado José Francisco Moraes Filho, advogado Luiz Nildo Alencar de Lima. Aqui eu vou ler aqui a ementa. Eu estou indo pelo parcial provimento. Eu estou dizendo aqui que, no presente caso, a controvérsia gira em torno da existência de dever da concessionária de energia elétrica de realizar ligação nova na zona rural de São Pedro da Água Branca. Discute-se o enquadramento do imóvel nos limites do programa Luz para Todos do governo federal. Não tendo a concessionária comprovado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, inclusive no tocante ao enquadramento da situação em alguma das exceções estipuladas nos incisos 1 a 3 do artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução número 488/2012 da ANEEL, o caso é de se considerar que, efetivamente, a solicitação do autor necessitaria apenas de simples extensão da rede, que deveria ser efetuada pela empresa, já que não inserida nos limites do programa Luz para Todos. Há, assim, demonstração de que a concessionária, sem qualquer motivo justificado, deixou de fornecer ao apelado serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, por elevado prazo de 5 anos, causando danos morais à consumidora, que passou por todo esse longo período sem poder dispor das utilidades da vida moderna que necessitam da energia para o seu funcionamento. Danos morais reduzidos para 7.000, que foi dado 10.000, reduzir apenas para 7.000, considerando, para tanto, sua dupla função compensatória e pedagógica. O porte econômico e a conduta insidiosa da concessionária, que não demonstrou sequer ter procedido à vistoria do imóvel para fim de ligação nova. As características da vítima, bem como a repercussão do apelo, então, parcialmente provido, somente nesse sentido que eu me fiz referência. Apelo para reduzir os danos morais de R$ 7.000, conforme a fundamentação súbita. É como voto.
Eu acompanho Vossa Excelência. Perfeito, Acompanho voto. também, acompanho. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir os danos morais para R$ 7.000 nos termos da fundamentação, nos termos do voto do relator. Doutora Valéria. Encerrou a da primeira cível e nós temos 2 processos na de direito público. O desembargador Kleber é o relator dos 2. Valdo Kleber continua com a palavra. Eu acho que é só um, Valéria. E o outro foi retirado, que é o de Luiz Henrique Falcão Teixeira, não é isso? Isso, porque deu uma monocrática. Aí foi um equívoco a colocação, porque nós estamos já julgando de forma monocrática. Então, Só desembargador. Então, nós temos apenas o agravo de instrumento. Espera aí só um minuto, desembargador Kleber, só para poder, desembargador Jorge, consignar na ata desta sessão, porque o artigo 81, ele prevê que o desembargador que participe, a ser convocado, ele tem que ser numa Câmara da mesma especialidade. Aí vem o parágrafo 2º, que diz que a convocação de membros de Câmara de outra especialidade só se dará se os desembargadores da mesma especialidade, que seria uma Câmara Civil Pública, estiverem impedidos, suspeitos ou não disponíveis. E, desembargador Jorge, seja consignado que eu vou participar e votar nesta sessão de direito público por não ter outro desembargador da mesma especialidade disponível. E para a celeridade do julgamento também. Isso, para atender. Muito obrigado, desembargadora. Consignado. Obrigado. Eu não atentei para o fato. Pois Obrigado. para não alegarem nada e vamos seguir. Obrigada, desembargador Kleber. Tá bom. Para o desembargador Kleber. Assim, vamos lá agora. Está aqui. É o agravo de instrumento número 080 3948 58 2023. Agravante Antônio Furtado da Silva, advogado Herbert Ferreira Araújo Júnior, agravado Estado do Maranhão, procurador do Estado Lila Paixão Paiva. Vai ter sustentação oral, doutora Valéria? Pediram, desembargador, mas não entraram até agora. Bem, se não entraram, eu vou ler apenas a ementa dos colegas assim entenderem, que já é do conhecimento, inclusive. Eu estou dizendo que a presente controvérsia gira em torno do acerto ou não de decisão proferida pelo juiz de base, a qual não concedeu a antecipação de tutela requerida pelo agravante para sua reintegração ao cargo que ocupava e do qual foi demitido por abandono do cargo, e para o seu subsequente tratamento clínico em virtude da não verificação dos pressupostos para o seu deferimento. Caso em que a argumentação tecida na peça recursal centra-se na incapacidade do agravante de se autodeterminar em virtude de sofrer de transtorno depressivo e de ansiedade, motivo pelo qual, sem o devido tratamento, não poderia sequer exercer o seu direito à defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar. A extensão dos efeitos da doença sobre a capacidade de se autodeterminar do recorrente, especialmente nos meses em que ocorreram as faltas que condiziram à sua atividade de demissão e no mês em que houve a tentativa de sua situação no processo administrativo, não está suficientemente apresentado nos autos. Os documentos médicos juntados não abrangem tais períodos, motivo pelo qual não se pode concluir, ao menos por hora, que tais enfermidades acarretaram prejuízo à sua frequência laboral,
ou mesmo a sua regular defesa no procedimento administrativo. Não há como se considerar seu devido apuro probatório, inclusive por meio da produção de prova técnica, que a manifestação específica da enfermidade sobre o agravante deu causa ao seu não comparecimento ao serviço e que ele impediu de se autodeterminar. A depressão, como é do conhecimento geral, não possui repercussão uniforme sobre todos os indivíduos e a extensão dos seus efeitos sobre o recorrente no período debatido nos autos precisa de maior investigação, tendo que não se restam comprovadas as alegações autorais. Na espécie, o elemento objetivo que caracteriza a falta administrativa de abandono de cargo está bem delineado pelos registros de ponto do agravante, que contam 59 faltas nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. O elemento subjetivo de outro norte está razoavelmente demonstrado pela sua ausência injustificada ao serviço no período notavelmente extenso, aproximadamente 2 meses, que desdobra da prática ordinária de qualquer servidor público e excede substancialmente o que é necessário para abandono do cargo. Ademais, nesse caso concreto, não apenas a elevada quantidade de faltas realizada em sequência é relevante quanto ao prisma subjetivo. Ao lado disso, a ausência de apresentação, em momento oportuno, de justificativas plausíveis para tanto, ou de simples comunicação de sua condição sanitária aos seus superiores durante o período do não comparecimento, ou mesmo de requerimento de abono das faltas, apontam para a intenção de abandonar o cargo público. Não resta demonstrada ainda, ao menos nessa quadra processual, vício no procedimento administrativo, ou mesmo irregularidade na aplicação da sanção, motivo pelo qual a probabilidade do direito não está evidenciada na espécie, nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil. Logo, não há como se conceder a tutela de urgência pretendida, motivo pelo qual se revela acertada a decisão do juízo de base. Agravo de instrumento, portanto, desprovido. Este é meu voto. Acompanho, Vossa Excelência. Também acompanho. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, agravo de instrumento desprovido, nos termos do voto do relator. E de acordo com o parecer do Ministério Público também. Finalizou. sim. De acordo com o parecer ministerial. Desculpe, doutor Bento, não ter feito referência. O sorteio Qual é do o código próximo? extendido já encerrou. Já encerrou a pauta. Então, vamos para o sorteio. Tá. O sorteio é para código, para quórum estendido. Mas de qual? Da sessão dessa, não, né? Não, é da cível, né? É da cível. Mas de hoje não, né? Da virtual. Não, não, não. É de anteriores. Tá. Primeiro sorteado, Desembargador Tairone. É o primeiro. Desembargadora Nelma, segunda. Olha como essa Câmara Se fosse adora um carro, desembargador. eu não ia ser só Não ganhava, né? Não. E o desembargador Eu Josemar. estou comprando até cartela do Viva Sorte. Para ver se eu E o desembargador Josemar como suplente. Como suplente. Desembargadora Nelma. Desembargadora Nelma, É mas eu muito particularmente gosto das sessões que Vossa Excelência está. A senhora é muito Tá vendo, querida. desembargador Jorge? Com certeza. Bom, então, Mendes não faz havendo mais, tempo, ó. Faz tempo, né? Esse não amor. havendo mais É processo antigo, para julgar, beijo.